Boa noite, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Júnior Kadima aqui para mais um aulão da inovação para ajudar você a fazer a diferença na educação. Você que busca conhecimento, que busca fazer a diferença na vida dos seus alunos, na vida da família dos seus alunos e também na sociedade como um todo. Se você é aquele profissional que gosta e se interessa por psicomotricidade, neurociência, primeira infância, educação infantil, venha para cá e fique conosco, porque hoje falarei com vocês sobre análise de atividade, que dentro do aulão da inovação é um tema que as pessoas sempre me pedem. E hoje já separei 3 atividades e conversarei com vocês sobre essas 3 atividades. E a ideia em analisar essas atividades é fazer com que você também tenha a possibilidade de visualizar outras possibilidades, outras formas de realizar essas práticas que eu compartilho no Instagram. Eu coloco ali e também aqui no canal do YouTube você tem acesso a várias atividades. Atividades psicomotoras direcionadas para a educação infantil. E aí, quando eu falo adaptar, talvez você atue com adolescentes, com adultos, com idosos, e você pode adequar essas atividades para a sua realidade. Uma coisa que eu sempre compartilho, eu não sei o seu contexto, eu não conheço o grupo aí com o qual você atua. Quando eu compartilho uma ideia, é pensando de uma forma mais global, mas a partir desta ideia você pode ter outras. Não só pode, como eu falo também, aplique, tenha novas ideias e compartilhe comigo, porque eu acabo aprendendo com você também. Na aula de hoje, analisaremos 3 atividades práticas compartilhadas no Instagram. Primeira atividade é essa daqui, é a pesca garrafa. Eu ia falar pesca copo, porque tem uma atividade que é pesca copo. Essa aqui nomeamos como pesca garrafa. Veja, caso você ainda não tenha visto essa atividade no perfil do Instagram, meu Instagram é @jrkadima, ela está publicada lá na aba do Reels, então fica mais fácil de você encontrar, mas fique aqui comigo, acompanhe essa análise, depois você vai lá e procura a atividade. E lembrando, se você realizar, não se esqueça de compartilhar comigo. Ótimo, eu vou voltar aqui, vou dar um pause. Materiais utilizados nessa atividade. Um bastão de madeira, barbante, e aqui, bem na ponta, nós fizemos uma argola com limpador de cachimbo. Mas você pode adaptar. Por exemplo, Júnior, eu não tenho esse bastão. Você pode utilizar um cabo de vassoura. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas é uma adaptação. Até porque o cabo de vassoura, ele é maior, ele será mais pesado, ele também tem ele é mais grosso, né, do que esse bastão aqui que eu estou utilizando. E esse bastão ele é muito fácil. Você encontra aí no Mercado Livre como bastão para artesanato. E aí, às vezes, você pode combinar aí com alguns colegas, fazer uma vaquinha e comprar esses bastões. Vale muito a pena. Eu utilizo bastante. Barbante normal, né? Barbante aí muito prático de encontrar. Limpador de cachimbo. Não sei se você conhece. Às vezes as pessoas mandam aí mensagem que não conhecem, mas podemos adaptar. O limpador de cachimbo você também encontra aí na internet. Se você colocar no Google limpador de cachimbo, já vai aparecer. E geralmente eles vendem em uma quantidade muito grande. E aí, mesma coisa, é interessante você se reunir com outras pessoas e comprar esses materiais. Júnior, mas eu não tenho com quem me reunir, o que eu posso fazer? Ou você pode utilizar
aqueles arames, né, que eles usam para fechar pão, para fechar embalagem, pode utilizar esse arame, dá certo. Aí eu sugiro colocar uns 2 juntos, né? Emendar ali um no outro. Eu não tenho nada aqui agora que eu não deixei. Mas vamos pensar, ó, 2 canetas aqui, como se fosse o arame. Eu coloco um no outro e torço e emendo ele para ficar com essa argola maior. Ou ainda, você pode utilizar elástico de cabelo, também dá certo. Veja, já são adaptações. Não é o mesmo material, mas é um outro material que é possível ser utilizado no lugar. Iniciamos aqui falando dos materiais. Garrafas de 500 ml de água. Júnior, mas eu não tenho essa garrafa. Posso fazer com a garrafa de 2 litros? Pode fazer. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas se no momento da proposta você ainda não tem todas as garrafas pequenas para serem realizadas, né, para serem utilizadas durante a atividade, você pode utilizar a garrafa maior. É até legal, porque depois você faz com que essa criança, esse adulto, esse idoso que esteja com você, ele tenha uma percepção diferente. E aí, nessa garrafa de 500 ml, sugiro você colocar em torno de 150 a 200 ml de água, por causa do movimento da garrafa. Júnior, posso colocar mais água? Pode colocar mais água. É um desafio, mas eu sugiro você começar com essa quantidade por causa do equilíbrio. Depois você pode trazer desafios para essa atividade. Beleza? Materiais. E por que eu estou dizendo pode? Quando eu compartilho uma atividade, ela não está fechada numa caixinha. Tem que ser assim. É uma ideia. A partir dessa ideia, você vai olhar, ah, legal, o Júnior fez assim, se eu tentar fazer dessa outra forma? E aí você pode criar uma outra maneira. Certo? Por isso que eu estou falando, não é certo e errado. Você pode fazer com a garrafa vazia também, porque aí você já vai oportunizar uma situação de percepção que é diferente. E todo estímulo que eu ofereço, o meu cérebro ele vai se apropriar daquilo. E aí, nesse caso, temos 3 garrafas de água para cada integrante aí, para cada participante da atividade. Eu e a Mari realizando a atividade. E a proposta é quem levantar primeiro ganha, né? Quem deixar as 3 garrafas em pé. Você pode não fazer. Aqui era uma brincadeira, na verdade é uma brincadeira séria, porque nós sempre disputamos de maneira séria isso aqui. Vai lá, quem vai ganhar? E você pode fazer o seguinte, começar primeiro com uma mão, depois trocar essa mão. Primeiro, deixar a criança, o sujeito fazer do jeito que ele quiser, para você observar. Ele está usando uma mão só? Está utilizando as 2 mãos? Como é esse controle tônico? Como é esse controle da força? Como é o equilíbrio? Porque isso vai envolver o comportamento motor. E ao falar de comportamento motor, é fundamental para o bom desenvolvimento da criança, né? Vou me direcionar aqui para a primeira infância, que é a minha área de atuação, minha área de pesquisa. Caso você atue numa outra área, ótimo, escreva aí para mim, para eu também conhecer vocês. E ao pensar nessa atividade, como que eu estruturo as atividades práticas? Eu sempre penso no objetivo e a partir dos objetivos, eu estruturo a atividade. Todas atividades psicomotoras. E aí eu relaciono tanto as habilidades psicomotoras que são estimuladas e também as habilidades cognitivas. Eu faço, na verdade, uma relação das habilidades, que a gente chama aí de funções corticais superiores, que vai envolver atenção, memória, percepção, sensação, noção de quantidade. E, Júnior, qual a faixa etária para eu realizar essa atividade? Dependendo da criança, dependendo do grupo, a partir dos 3 anos já é possível.
Mas é aquilo. Você precisa conhecer o seu grupo, você precisa conhecer a criança com a qual você atua. Eu não conheço a criança, né, que você trabalha, eu não conheço aí o seu grupo, a sua turma. Pode ser que para a criança de 3 anos isso aqui seja desafiador. E aí o que eu faço? Espero um pouco mais, 3 anos e meio, 4 anos. Até porque trabalharemos planejamento motor, algo que para a criança envolve esse planejamento cognitivo. E lá na frente, no processo de alfabetização, isso é muito importante. Eu não falo de alfabetização, eu falo de habilidades que predizem essa alfabetização. Então, dentro do perfil ou dentro do canal, você terá acesso a muitas atividades práticas. Só que ali as atividades eu não estou falando como eu falo aqui com vocês. Eu trago as atividades para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa aqui juntos discutir o quanto essa atividade gera de benefícios para o desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Já falei algumas habilidades que estão sendo trabalhadas, mas qual que é o principal aqui? Estamos trabalhando esse planejamento motor e a percepção. Júnior, mas percepção? Como assim percepção? No momento de fazer a atividade, eu pego a garrafa, ó. Vamos lá. Primeiro, em que momento que eu vou usar da minha percepção? Opa, voltei aqui, não era para voltar. Ó, quero parar aqui. Bem agora. Primeiro momento em que eu estou utilizando minha capacidade de perceber é encaixar essa argola bem aqui, ó, no bico da garrafa. E para isso eu preciso perceber o quê? O espaço que eu tenho. O movimento que eu tenho que fazer. O controle que eu tenho que ter. E aí eu consigo, a partir do momento que eu coloco essa atividade para vocês, ou mesmo no momento de realizar, analisar o que eu consigo estimular por meio de uma brincadeira lúdica, por meio de uma atividade lúdica. E nesse caso, eu encaixo a argola na garrafa, vamos para a segunda etapa, ó. Vai colocar ali, passa, a Mari já conseguiu encaixar a garrafa dela, mas aqui, ó, a da Mari, olha o que acontece. A garrafa gira de um lado para o outro. Então não é para olhar a minha, não, para olhar a da Mari. Porque ela coloca, e qual que é a próxima etapa da percepção? É o controle que eu preciso ter para deixar essa garrafa em pé. Por esse motivo que eu falei da quantidade de água que tem na garrafa. Se eu deixo menos água ou se eu coloco mais água, o meu planejamento motor para deixar essa garrafa em pé é diferente. Tá, Júnior, beleza, mas você disse aí que essas atividades psicomotoras, elas são importantes para a alfabetização. Exato. Por quê? Aqui eu estou trabalhando com, não sei se vai dar para ver, mas, ó, vou pegar minha caneta aqui. Ó, a posição do meu ombro, do cotovelo, do meu punho. Isso aqui eu utilizo muito no momento da escrita, no momento de escrever, controle de ombro, cotovelo, punho. Não envolve só a pinça, que é importante, a destreza, mas envolve também um conjunto de movimentos que resultarão nessa escrita. E aí, por meio de uma atividade psicomotora, por meio de uma atividade lúdica, eu consigo estimular esse cérebro a desenvolver essas habilidades. E ao colocar essas práticas para vocês, ao compartilhar, são atividades pensadas. Por isso, eu gosto de puxar a orelha. Tem que ler a legenda, turma.
A legenda está escrito faixa etária sugerida, materiais utilizados, habilidades estimuladas. Às vezes a pessoa nem leu a legenda e escreve lá nos comentários. Para qual idade essa atividade? Está lá na legenda. Então, por isso que é importante. Eu não coloco a atividade só por colocar. Só que aqui na nossa aula potencializa muito mais a nossa comunicação. E nessa atividade também trabalharemos atenção, foco, memória desse movimento. Porque depois que eu realizo um primeiro movimento, o meu cérebro ele já se apropria disso. Opa, peraí, deu certo esse movimento, eu levantei uma garrafa, agora talvez seja o mesmo movimento para eu levantar outra. Se a garrafa tem a mesma quantidade de água, já será fácil levantar a segunda, a terceira, a quarta, porque eu vou me apropriando desse conhecimento, dessa prática. E é o que vai acontecendo aqui. Júnior, mas eu quero depois deixar isso aí mais desafiador para o meu aluno. Posso? Pode e deve, para fazer com que ele também se mantenha engajado durante a atividade. E aí eu falei, se na garrafa tem a mesma quantidade de água, essa minha memória motora já conduzirá com uma maior facilidade. Vamos pensar lá nas conexões de neurônios, como se fossem fios elétricos se conectando. E aí, as conexões que respondem por esse movimento, se eu repito, eu já vou fortalecendo. E aí, o que eu posso fazer para trazer um estímulo diferente para o meu aluno? Colocar uma quantidade de água diferente em cada garrafa. Porque aí, na hora que ele levanta uma garrafa, tem uma quantidade X de água. Aí ele vai para outra, tem mais água. Já é diferente essa percepção. Por isso que, quando você tem o conhecimento, facilita e muito a preparação das atividades. E uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos do Como Apre, que é o meu curso online, é sobre você se fundamentar para você ter ferramentas e elaborar as suas estratégias. Ou mesmo, quando você se depara com uma atividade nova, você já consegue vislumbrar, você já consegue perceber, consegue observar o que está sendo estimulado naquela proposta. Mas para isso, o conhecimento ele é importante. A leitura, a troca de experiência. E é o que eu faço aqui com vocês. Todas as quintas, às 19h05, nós temos o aulão da inovação. E o aulão de hoje é análise de atividade. Aos sábados, aulão pedagógico, às 14h05. Aos domingos, às 10h05, aulão rítmico. Para ajudar você, que atua na primeira infância, seja professor, pedagogo, professor de educação física, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista, profissionais que atuam na primeira infância, a fazer a diferença na vida dessa criança, no desenvolvimento dela. E nessa primeira atividade, além de trabalharmos tudo isso que eu falei, estamos também estimulando a orientação espacial. Porque eu tenho que ter esse cálculo da minha posição da vara e da posição do objeto. Eu estou interagindo com esse objeto que está inserido em um ambiente. E quando eu saio, da posição ali de participante para uma posição de observador, ou mesmo no momento de elaborar a atividade, eu consigo pensar naqueles objetivos que eu quero alcançar. Turma, faz sentido para vocês até aqui? Segunda atividade. Vou deixar rolar para depois conversarmos sobre ela.
Segunda atividade de hoje, essa daqui. Também já publiquei no Instagram, muito fácil de você encontrar ela lá. Essa é a atividade bexiga e cores. Posso realizar em grupo? Pode realizar em grupo, pensando aí nas devidas adaptações. Aquilo que já falei, se você chegou agora, eu não conheço o seu contexto, não conheço sua turma, mas você conhece, você sabe, talvez aí as adaptações que sejam necessárias. Estou trabalhando com 4 cores: amarelo, vermelho, verde e azul. E eu tenho um comando visual. E esse comando visual, ele me mostra, ele me dá essa mensagem de qual bola eu vou ter que pegar e colocar dentro do baldinho. Aqui, quais os materiais foram utilizados? Aquelas bolas de plástico, bolas coloridas, que você encontra em lojas de R$ 1,99. Mas você pode fazer essas bolas. Pode ser bola de jornal. Não há necessidade de ser a bola de plástico. Talvez você possa até fazer com que a criança construa o material. Utilizamos aqui os rolos de papel higiênico e baldinhos coloridos. Eu sou de Campinas, São Paulo, e aqui tem uma loja que tem várias coisas para festas de aniversário. E esses baldinhos eu comprei lá. Eu não sei de onde você é, porque talvez você possa pensar, Júnior, mas eu não tenho esses baldinhos coloridos. Beleza, não tem problema. Você pode adaptar. Você pode, por que não, pegar a garrafa PET transparente, cortar, e aí, claro, passar uma fita ali, né? Onde. Só que não é uma garrafa PET, é um potinho que tá aqui, ó. Mas aqui em cima, né? Passar uma fita para a criança não machucar a mão. Rolinho de papel higiênico, material aí muito prático de ser encontrado, ser guardado também. E aí você faz os baldinhos com essa parte da garrafa PET, ou mesmo aquelas garrafas maiores, né? Tipo galão. Você for num lugar aí, pedir para a pessoa guardar, no mercado, talvez, pensar em alternativas. Fazer aquele movimento de sair da zona de conforto. Ou mesmo balde de pão de queijo. Utilizei bastante já baldinho de pão de queijo. Só ir na padaria pedir para guardar, que eles jogam fora. E aí, às vezes, encapar esse baldinho com cores. Eu sempre compartilho atividades com materiais de baixo custo. Materiais que são práticos de serem encontrados. Para facilitar também a vida de vocês. E aí, nesse caso, eu vou jogando a bexiga de uma mão para outra. E a partir do comando visual, eu vou lá, olho, recebo esse comando visual, pego a bolinha e coloco dentro do baldinho. Júnior, com qual mão especificamente? Nesse caso, eu não respeitei uma ordem de lateralidade, ou direita ou esquerda. Eu fui fazendo a atividade, jogando a bola, aí eu vi que o azul e o vermelho estavam do lado direito do corpo, eu peguei com a mão direita. Assim como o verde e o amarelo, do lado esquerdo, eu peguei com a mão esquerda. Você pode trabalhar com comandos do tipo, eu quero que você pegue a bolinha amarela com a mão direita. Não, eu quero que você pegue a bola azul com a mão esquerda. São comandos. E, Júnior, qual a faixa etária dessa atividade? Dessa maneira, como eu falei agora, a partir dos 4, 5 anos. Com as crianças de 3 anos, você pode realizar, mas você facilitará, né? Não vai fazer dessa maneira porque é muita informação. Você pode só fazer o baldinho e aí você pode colocar papéis amassados no chão, a criança vai jogando a bexiga e tem que pegar o papel e colocar no baldinho. Acaba sendo muito divertido. Pode ser que nem saia 100% na primeira vez, e tudo bem. O importante é a provocação que você está oferecendo.
Como que é essa ação provocadora? Como que é esse estímulo? Porque o cérebro, ele vai se apropriando daquela experiência. E que tipo de experiência você oferece para o seu aluno? Ou para o seu paciente, para o seu cliente? Porque aqui eu sei que eu falo com profissionais de áreas diferentes. E aí você vai olhar para essa prática, beleza, o Júnior falou isso? Ah, legal. Como que eu posso adaptar para a minha área? Falei dos materiais que foram utilizados e das possíveis adaptações. Falei também da faixa etária. Dá para fazer com crianças a partir dos 3 anos, mas é necessário uma adaptação. Quando você trabalha com crianças maiores, entre 4 e 6 anos, porque essa atividade você pode realizar no ensino fundamental, né? Nos anos iniciais. Por que não? Um dia você trazer uma proposta diferente para a sala de aula. Por que não, ao invés de cores, trabalhar com letras, trabalhar com números, figuras geométricas? E aquilo que eu disse do comando que você dá, estimularemos as funções executivas. Um conjunto de habilidades super importantes para o bom desenvolvimento do ser humano. Para que você possa se manter ali atento para realizar uma meta. Aqui você vai utilizar controle inibitório, inibir todos os distratores, às vezes o amigo falando, ou um som na rua, para que você possa se manter atento no momento da atividade. Flexibilidade cognitiva. Primeiro você faz a cor, ali uma cor, né, o amarelo, por exemplo, e depois você faz o vermelho. Você vai ter que trabalhar com a memória de trabalho, que é o comando que eu te dou. Ó, mostrei. Vermelho. Aí você tem essa memória visual. Ah, sei que é o vermelho. Vou lá pegar a bolinha vermelha. Mas eu poderia dar um comando verbal, não mostrar a cor. Vai lá, Júnior. Quero que você pegue a bola verde com a mão esquerda. Ó, 2 informações. Bola verde com a mão esquerda. Quer deixar isso ainda mais desafiador? E aí eu posso fazer o seguinte. Júnior, vai lá, ó. Bola verde com a mão esquerda, mas você colocará no balde amarelo. Já é um outro comando. E aí você tem que planejar. Tá, beleza, eu vou jogando, vou lá, vou pegar com a mão direita e vou levar no balde amarelo. Já não é mais no balde verde. Eu já deixo isso mais complexo, mais desafiador. Claro, vai depender do contexto, depender da sua turma. Eu não sei qual é a sua turma, qual que é o seu contexto, mas são ideias. Ideias para que você possa se apropriar e colocar em prática. Essa foi a segunda atividade. Antes de passar, qual que é a habilidade principal aqui? Você que está comigo, qual considera ser a habilidade principal que está sendo estimulada nessa atividade? Eu já vou compartilhar com vocês. Principal habilidade estimulada, coordenação visomotora. Por quê? Você tem uma informação visual que você recebe, você tem todo um processamento dessa informação e a realização de um movimento, de uma ação motora. Você precisa coordenar os seus movimentos entre bater na bexiga e ter esse movimento de pegar a bolinha e colocar dentro do balde. Coordenação visomotora, que é muito importante, é uma das habilidades que fazem parte aí de um conjunto de habilidades que são importantes para a alfabetização da criança. E aí, de uma maneira lúdica, de uma maneira, como a Zilma falou, estruturada, eu propicio, né, a oportunidade de estímulo para essa criança. Terceira atividade de hoje, que é essa daqui, ó. Vou soltar, depois eu volto para falar sobre ela.
Essa que é a atividade bexiga no copo. Trabalhei com copos e bexiga. E, claro, ter um espaço aí com uma mesa para que você consiga realizar os movimentos. Principal habilidade: controle da força e o planejamento. Por quê? Você vai apertar a bexiga, você tem que ter a percepção para planejar se você vai apertar forte, se vai apertar mais fraco, para que você consiga prender essa bexiga no copo e levantar o copo. Júnior, a partir de qual idade? A partir dos 4 anos. Novamente, idade sugerida. Pode ser que a criança com a qual você atue, de 4 anos, não consiga realizar. Pode acontecer. E aí, o que eu sempre falo, né, quando as pessoas compartilham comigo ali, pelo inbox do Instagram, principalmente, tá, eu preciso entender por que essa atividade não deu certo. Qual a faixa etária da criança? Como que é o ambiente em que essa criança está inserida? Quais são os tipos de estímulos que ela recebe? E nesse caso, quando eu falo de apertar a bexiga, e esse planejamento a força que eu utilizei foi capaz de fazer com que a bexiga entrasse dentro do copo e prendesse esse copo? E eu posso fazer primeiro e não falar para as crianças a estratégia e deixar que elas realizem. E primeiro, não precisa nem construir torre. É só fazer com que a bexiga entre no copo e ela seja capaz de levantar esse copo sem ele cair, né? Levantar a bexiga sem o copo cair. Porque já é um avanço. É para que você possa entender qual estratégia essa criança utilizou. Qual foi o planejamento? Para ir numa segunda etapa. Oferecer para ela pegar o copo de um lugar, caminhar e colocar no outro. Para daí sim, uma terceira etapa, construir a torre. São passos. E aí, quando eu falo que a atividade ela não está pronta e fechada, é justamente para que você possa visualizar esses passos e também estruturar novas ideias, ou você utilizar outra estratégia. Às vezes essa estratégia ela não dá certo de primeira. E aí você dá um passo para trás, um passo atrás, acho que é assim, né? Não sei, me ajudem aí, por favor. Mas você dá um passo anterior para que você consiga realizar essa prática. Uma atividade, novamente, psicomotora, para você trabalhar com elementos que serão necessários lá na frente no momento da alfabetização dessa criança. E aqui o principal é esse controle da força dela. E a estratégia que ela utilizará, que vai envolver esse planejamento cognitivo. Uma resolução de um problema. Bexiga, copo, quero que você faça isso aqui. Você faz para ela ver. Ou mesmo você pode oferecer sem fazer, para ver como que elas farão. São ideias. Além do tônus, né, esse controle tônico, o planejamento, também estamos aqui estimulando a atenção, porque ela terá que ter atenção para colocar a bexiga no copo, para levantar esse copo. Uma memória motora, porque depois que ela faz 1, 2 vezes, o cérebro dela compreendeu o como precisa realizar. E aí facilita, fica fácil. E esse controle do tônus não é no momento só de apertar a bexiga e colocar lá. É todo o movimento desses membros superiores que estão envolvidos nessa atividade. Pensando nessa proposta de atividade, né, a partir dos 4 anos,
se necessário, adequar para a sua realidade. E é importante sempre pensar quais são esses materiais, faixa etária com a qual eu atuo, as habilidades que serão estimuladas, como eu posso adaptar a atividade, para que você tenha esse planejamento, para que você possa estruturar a sua prática docente. E são atividades, né, essas que eu compartilho com vocês aí no perfil, atividades psicomotoras, justamente para auxiliar no desenvolvimento holístico dessa criança, no desenvolvimento global, aspecto motor, cognitivo, social, emocional. Só que não são atividades prontas, atividades fechadas. Você pode e deve criar outras ideias a partir dessas que eu compartilho com vocês. E o objetivo do aulão da inovação é ajudar você, profissional que atua na primeira infância, a fazer a diferença na educação. E ao falar fazer a diferença na educação, é você fazer a diferença na vida do seu aluno, na vida da família desse seu aluno, na sociedade como um todo. E ao compartilhar esses conteúdos com vocês, o meu grande objetivo é esse: auxiliar profissionais que realmente buscam uma prática inovadora por meio da psicomotricidade e neurociência. Buscando aí, né, o direcionamento para a primeira infância. E aí eu vou ter a educação infantil. A Zilma colocou aqui a habilidade cognitiva, motora, motricidade. Boa, Zilma. Quero agradecer imensamente a sua participação. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário. Em algum lugar aqui tem um sininho para você clicar e ter acesso aos vídeos que são compartilhados durante a semana. Todas as semanas publico 3 aulas para você aqui no canal. Então, clique aí no sininho para que você possa ser notificado quando essas aulas forem publicadas. Mais uma vez, agradeço a sua participação no aulão de hoje, que foi o aulão de análise de atividade. Depois escreva também nos comentários suas considerações, o que você aprendeu aqui comigo hoje. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.